Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira, que venho para mais uma live com vocês. Hoje eu vou falar sobre a grande contribuição dos economistas à economia mundial. É duro, mas a gente tem que falar sempre, porque isso passa e ninguém comenta muito a respeito disso. Isso é um absurdo que está acontecendo no mundo e nós temos que combater isso. O que é? Política de juros altos para combater a inflação. É a única coisa que os economistas sabem fazer. Parece que não tem nada diferente. Você veja agora, foi uma ação mais absurda que você pode imaginar. Tomou o presidente do Banco Central, o, o Roberto Campos Neto, né? Agora, quarta-feira passada, o que aconteceu? A taxa de juros foi elevada em 0,25 vezes. E a taxa de juros passou para 10,75, 11,70, 10,75. Muito bem. Aí você imagina, por que foi aumentada essa taxa de juros? Você sabe qual foi a maior razão que Roberto Campos encontrou? É que a economia do Brasil está ligeiramente acelerando. Talvez atinja 2,5% a taxa da economia brasileira. Você sabe o que significa isso? Taxa de 2,5% para um país desenvolvido, Estados Unidos, etc., é uma boa taxa. Mas para um país emergente, subdesenvolvido, como é o Brasil, né, é muito pequena, gente. Para mim, esse é um dos estragos maiores que a política de juros altos comete em todo o mundo. Faz com que a economia cresça lentamente, entre em recessões e é cheia de problema com a taxa de juros altos. E uma das causas disso, eu acho, é porque ninguém sabe medir os efeitos da taxa de juros altos. Não tem, principalmente os economistas. Os economistas, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que os economistas têm um grande defeito de formação. Os economistas não conhecem contabilidade. Não conhecer contabilidade para os economistas é a mesma coisa que o engenheiro não saber matemática. Você imagina um engenheiro que ele não soubesse matemática? O que é que ela aprontaria por aí? O problema é que eu não conheço nenhum engenheiro, nunca conheci nenhum engenheiro que não soubesse matemática. E os economistas? Eu não conheço nenhum economista que tenha conhecimentos aprofundados de contabilidade. Nada, um leve conhecimento. Às vezes, demonstro porque eu sou professor de contabilidade há muitos anos, nas principais instituições, como a Fundação Getúlio Vargas, BMEC, PUC, etc., ensinando a professores, ensinando a economistas e outros, e percebia a ojeriza que tem os economistas pela contabilidade. Eu acho que isso vem porque a economia desenvolveu como ciência depois, claro, muito depois da contabilidade. E já cresceu com problemas, que as pessoas pensavam, não via muita diferença entre economia e contabilidade. Tem uma certa razão que tem muita ligação, interdependência. Aliás, contabilidade não tem uma só ciência na atividade econômica que não dependa de contabilidade. Os economistas parecem que se achavam ofendidos. Então, botaram no esquecimento a contabilidade. Estão pagando um preço enorme porque os grandes erros e os erros dos economistas estão vindo exatamente do problema de quem não conhece contabilidade, não conhecem a teoria da partida dobrada. Hoje, a política monetária é sinônimo de taxa de juros altos para combater a inflação. Mas, meus amigos, não tem outra. Por que os economistas têm a cabeça tão fechada a inovações, a novidades? Por que não experimentar? Economia é ciência, ciência vive de experimentação.
Por que os economistas não experimentam uma nova política? E determinadas políticas são reconhecidamente, altamente, é, é, e obtêm muitos resultados excelentes no combate à taxa de juros. Por exemplo, colocar a taxa de juros básica da economia mais baixa que a taxa de crescimento da nação. Isso os Estados Unidos fez desde 1929, depois da crise de 1929. E os Estados Unidos desenvolveu rapidamente, seriamente, dívida grande, dívida pequena, não interessava, porque a taxa de juros estava mais baixa do que a taxa de crescimento. O que significa isso? Trocando miúdos significa o seguinte, que os juros que você está pagando, que o juro que está pagando pela dívida, né, o país, no caso dos Estados Unidos, está sendo compensado pelo rendimento da aplicação dos recursos da dívida. Ou seja, a dívida tem um rendimento alto que dá para pagar a inflação e ajudar a crescer a economia, que esse é o grande objetivo do endividamento. Podia experimentar também a taxa de crédito. Você olha aí, o crédito está bombando. Como é que o crédito está bombando se o governo está tentando, o próprio Banco Central está tentando baixar a inflação? Aumentar crédito significa inflação na veia. Não tem para onde correr. Crédito é inflação na veia. Como é que eu combato a inflação, querendo colocar os juros lá em cima e deixo livre o crédito? Senão é um empecilho. É. Será que os economistas não poderiam parar e pensar? O que está acontecendo? Não dá para pensar isso. A contradição da taxa de juros alta no combate à inflação ainda existe. Além de existir, olha só, eu acho incompreensível, porque, acho que foi quarta-feira, né? Acho que foi quarta-feira, o Roberto Campos Neto, o Banco Central, passou, vinha com a taxa decrescente e passou a aumentar a taxa de juros. No momento que ele faz isso, ele dizia o seguinte, que aquela política de juros altos que começou em março de 21 falhou totalmente, foi um desastre. Foi um desastre. O que aconteceu? A economia crescendo no tranco, desemprego, fome, miséria, um país de 250 milhões de habitantes, um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país cheio de reserva de petróleo, um país com dinheiro, com reservas de moedas estrangeiras de 360 bilhões, e esse país vai crescer 2,5, né? Então, realmente, é um desastre essa política. Agora, quando acontece um desastre desse, uma vez você repetir, já é um problema, que você vai entrar na famosa frase, afirmação do Albert Einstein: insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E aí? Aí o senhor Roberto Campos, a única saída que tem para o fracasso da política dele desde 21, desde março de 21 para cá, a taxa de juros alta chegou a 13,75, provocou as a maior taxa de juros reais do mundo, várias vezes, e ele conseguiu ser homenageado como o melhor presidente do Banco Central do mundo, talvez por essas taxas. Porque não tem nada que ele possa ser homenageado. Se ele não combater a inflação, não fez o país crescer nada. E o desemprego. Então é no foco do Banco Central. Nada disso foi feito. E ele é eleito, ele é homenageado como o melhor presidente do Banco Central do mundo. Hum. Olha só, existe a contradição na taxa de juros alta no combate à inflação. A primeira coisa que você vê é isso aí. Não deu certo e vai. E outra coisa,
Quantos anos tem que nós fazemos isso? O Brasil não cresce há 40 anos. Sabe qual é o maior obstáculo para o Brasil não crescer? A maior razão para o país não crescer durante 40 anos é a taxa de juros alta para combater a inflação. É essa aí. E não é só o Brasil, não, é o mundo. O mundo hoje está endividado até o pescoço. Já há vários artigos em revistas, internet, as pessoas preocupadas, estudiosos preocupados com o crescimento da dívida mundial. Só faz crescer. Todos os países só fazem crescer as suas dívidas. Isso aí vai chegar aonde? Não sei, não quero entrar nisso, mas uma coisa é certa: quem está fazendo isso são os economistas, ao colocar a taxa de juros mais alta. No Brasil, por exemplo, como é que acontece? Como é que ele quer combater a inflação? No Brasil não, no mundo todo. Entra com o título da dívida pública, com juros mais altos, por exemplo, se for 6%, bota 7% o título e oferece ao mercado. O mercado está com o que na mão? Se tiver com dinheiro, tanto faz. Dinheiro ou título da dívida. Paga. Se eu quero tirar 1 bilhão, o mercado eu boto 1 milhão, o governo, bota 1 milhão, o mercado me dá 1 milhão. Qual foi o resultado disso? Zero. Aliás, nem zero é. Porque a taxa de juros é maior. Vai entrar mais dinheiro na economia. Tá certo? A dívida vai aumentar. Com a taxa de juros maior, a dívida aumenta. E aí? O que vai acontecer? Juros maior, despesa financeira maior da dívida, que vai para o orçamento, maior déficit fiscal, maior o quê? Maior inflação. É uma, é uma, é uma burrada. Isso chama-se burrada. Porque não acontece nada. O que eles queriam? Diminuir a pressão da demanda agregada para reduzir a inflação. Não diminui. Porque se pelo lado eles pensavam que tirariam 100, 1 milhão, eles estão botando 1 milhão de títulos. E os títulos são extremamente tão líquidos quanto moedas. Por isso são chamados moedas remuneradas, os títulos públicos. Gente, eu vejo muita incompetência, muita falta de conhecimento. Eu tenho olhado aí, é difícil você entender por que, que os economistas não têm uma definição taxativa para o que é inflação. Só ficam dizendo bobagens. Bobagem mesmo. O Roberto Campos Neto diz numa entrevista aí, está aí na internet, ele diz o seguinte: inflação é a emissão excessiva de moeda pelo governo. E diz, a emissão excessiva do governo faz pressão. Né? E não o aumento de preço. Porque se você diz que é aumento de preço, quem é o responsável? O empresário, que ele acha bonzinho. E se não for, é o governo. Quer dizer, teoria quantitativa da moeda, essa coisa toda, foi tudo um buraco. Desapareceram sem deixar rastros. Depois da crise de 2007, 2008. E o governo, particularmente o americano, multiplicou, o Banco Central multiplicou o seu ativo por 15, 20 vezes. E o que foi que aconteceu? Aconteceu crescimento pequeno lá embaixo, inflação lá embaixo e juros lá embaixo. Que beleza, né? Quer dizer, todas as teorias de emissão excessiva de moeda, foi tudo para o buraco. Foi para o espaço. Daí você procura agora a teoria quantitativa da moeda, não existe mais. Tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que olhar
o que é inflação e o que é lucro. Não existe inflação sem lucro. É simples de perceber. Se eu compro uma coisa por 100 e se vendo por 100, eu não tenho lucro. Também não há inflação. Eu vendo pelo meu preço. Agora, se eu compro uma coisa por 100 e vendo por 130, há inflação e lucro. Por quê? Porque estou inflando o preço. Para vender a 130, eu tenho que aumentar o preço. É isso aí, é tão simples. Quanto maior o lucro e maior a inflação, aí você vê o absurdo que está acontecendo. Os lucros sensacionais das empresas de tecnologia. Um absurdo de lucro. Eu não vejo isso tão negativamente, mas a gente tem que entender que é isso. Não se pode reduzir a inflação com lucros tão altos. Porque eu acho que esses caras de tecnologia, etc., tal, merecem ter lucro mesmo para poder ser incentivados a fazer mais novas tecnologias e trazer mais novos produtos para fazer com que o mundo avance. Cabe ao governo fazer com que o povo participe mais desses lucros. Né? Então, uma coisa absurda. Peraí, estou pegando anotação ontem. Olha aqui. Olha só uma informação que estava aqui no jornal de ontem. É, as 150 maiores empresas do mundo somaram juntas um lucro de 1,8 trilhão nos últimos 2 anos. A fortuna dos 5 maiores bilionários mais que dobrou desde o início desta década. E que 60% da humanidade ficou mais pobre. E, cara, só pode acontecer isso com a política de juros altos. Sem a política de juros altos não existiria isso. A inflação é em função do lucro. E quanto mais inflação, e quanto mais se combate a inflação, mais lucro aumenta. Olha aqui, a observação que eu faço. Juros mais altos é gatilho para lucro mais alto. Como assim? Olha, se eu estou na minha empresa e sei que os juros vão aumentar, vão aumentar daqui a um mês, né? O que eu faço? Eu começo a aumentar meus preços também, para que eu não perca e venda minha mercadoria pelo mesmo valor que eu estou vendendo hoje. Porque eu tenho empréstimos, eu pago juros, então eu aumento. E quanto mais alto for os juros, mais alto será o aumento que eu vou fazer, que eu vou colocar nos meus preços. Tá certo? É óbvio que juros é um gatilho para lucro mais altos. Como é que você quer controlar a inflação com juros altos? Você não controla. O controle da inflação é através da política fiscal. Faz uma política fiscal decente e controla. Tá certo? Aí chega a seguinte conclusão: o economista, mesmo PhD, tem a formação educacional adequada e necessária para conduzir ministérios de economia e bancos centrais? Eu acho que não. Eu tenho a impressão que na base desses erros aí dos economistas, porque se você olhar, você não tem uma definição de inflação pelos economistas. Eles são muito teóricos. A prática não é a praia deles. Tem uma definição sobre moeda? Não tem. Os economistas ficam pensando que moeda fiduciária, ainda é uma mercadoria. Eles podem comprar uma mercadoria, moeda, ainda ficam pensando com a reserva, com a moeda fiduciária, que ainda existe reserva de valor.
São coisas do passado. Reserva de valor era para moedas, mercadorias, moeda em ouro, moeda. Reserva de valor significa mais ou menos o seguinte: a moeda que tinha uma mercadoria, referência, por exemplo, ouro, prata, etc. Tal, que mesmo que a moeda fosse para o espaço, o governo não aceitasse mais aquela moeda, ele guardando aquela moeda em casa, debaixo do colchão, ele poderia pegar as moedas dele e ver quanto tinha em ouro e vender. É isso que é reserva de valor. A moeda fiduciária não tem reserva de valor. Se amanhã o governo disser não vai ser mais real, vai ser outra coisa, os Estados Unidos disser não vai ser mais dólar, vai ser outra coisa, errou. Acabou, não tem o que você fazer com ela. Tá certo? Então, é preciso, não sei por quê, os economistas são muito parados no passado. Eles andam devagarzinho, a passos lentos. Já era para uma altura dessa ter um controle de inflação mais claro, mais bem definido. E o que era a inflação, saber exatamente como é que se forma a inflação. A moeda é uma confusão total. Leia você vê. Eu digo que acho que não, por quê? Porque o economista sabe muita matemática e muito pouco contabilidade. Ou seja, tem muita teoria, contabilidade, com a contabilidade que você pode mandar ônibus para a Lua, e pouca prática, que é a contabilidade. A contabilidade está ali para registrar todos os acontecimentos econômicos e financeiros, nas empresas, na economia, e, com esses registros, avaliar a situação. Se a situação está boa, está ruim, vai melhorar, e etc. Ajudar o planejamento, planejar para o futuro. Mas o economista não vê isso. O economista não sabe nem o que é orçamento. Lá já visto o orçamento do governo. É uma confusão total. Até orçamento zero. Orçamento zero significa ignorância total do que é orçamento. Ai, Deus! As grandes contribuições de economistas. Dos economistas. Vou botar aqui, dos economistas. Vou começar pelo Paul Volcker. Paul Volcker é uma espécie de mito dos economistas. Vamos entender o que é Paul Volcker? Paul Volcker chegou lá em 1970, naquela época, 70 ou antes um pouco. E os Estados Unidos estavam com inflação, o mundo estava com inflação, né? Petróleo chegando ali, é, na década de 70. E o petróleo vem de 72, 74, e a inflação estava disparando. O Volcker assume o Banco Central, o Fed, e eu acho irresponsavelmente, sem saber exatamente os efeitos do que ele estava fazendo, ele botou a taxa de juros na lua. Botou em dois dígitos também, acho que foi 18, chegou a 18% ou mais. Não me lembro bem, mas é isso aí. Ele botou na lua. Agora, derrubou a inflação? Derrubou. Sabe o que aconteceu? A economia dos Estados Unidos levou 5 a 6 anos para se recuperar do baque. E outra coisa, ele quebrou a economia mundial. Porque todo mundo está endividado em dólar por causa do petróleo. Todo mundo está endividado. Lá em cima, Brasil, etc. Tal. E ele, irresponsavelmente, arrogantemente, deprimente, botou a taxa de juros na altura, quebrou o resto do mundo, e os Estados Unidos levou 5 anos para se recuperar, mas foi extremamente favorável pelas taxas de juros, favorecido pelas taxas de juros dos Estados Unidos. Tá certo? Então, meus amigos, isso é uma grande contribuição do Paul Volcker. E as pessoas até hoje acham que o Paul Volcker foi o grande presidente do Banco Central que acabou com a inflação nos Estados Unidos de 2 dígitos, mas não conta o resto da história. Ele quebrou a economia dos Estados Unidos, levou 5 a 6 anos para recuperar, e, né, o resto do mundo,
ele detonou, crise atrás de crise em função, foi tanto que foi chamada, na década de 80, foi chamada a crise perdida, né? A crise perdida foi em função disso. Depois entra o senhor Alan Greenspan, presidente do Fed também, que baixou a taxa de juros. Uma reação à alta da taxa de juros provocou que ele baixou a taxa de juros, lógico. Mas baixou e garantiu por muito tempo uma coisa que era sabido: você não pode manter a taxa de juros por muito tempo. Porque o que que acontece? Ela simplesmente, né, cria ilhas de valorização, de inflação. Deixa eu ver aqui, foi, que foi, né? É isso mesmo. Criou a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Com essa bolha imobiliária, a inflação foi para as alturas e o Greenspan, ele achava que o mundo estava numa moderação, na grande moderação. Ele achava que a mão de obra, os salários não estavam aumentando porque a China estava trazendo muita gente do campo para a cidade e com isso mantinham salários acomodados. E foi garantindo uma taxa de juros mais baixa. Mas aí, quando você tem uma taxa de juros mais baixa, você não tem a inflação da demanda, mas tem a inflação dos ativos. E foi isso que aconteceu, a inflação dos ativos, né? Então, ele preparou a grande crise de 2008. 2007, 2008 foi preparada pelo Greenspan. Depois veio o Ben Bernanke. O Ben Bernanke pegou essa banana nova em alta e ele começou a trabalhar. Teve ideias novas, foi o quantitative easing, quantitative easing, e, mas foi muito criticado por não observar os controles financeiros, controles de crédito. E os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, o mundo todo virou uma verdadeira farra de empréstimos, empréstimo de qualquer jeito. Era tanto empréstimo e tantas inovações que se fizeram por falta de regulação, que ele não prestou atenção nisso, o Ben Bernanke, que às vezes você tinha um crédito, não sabia nem a quem você devia, a quem de fato devia aquele crédito. Era um pacote de títulos que vinha, que era juntado a outros pacotes de títulos para fazer uma nova aplicação, que era juntado a outros pacotes de títulos, e no fim você não sabia a quem você estava pagando, a quem você devia. Foi uma verdadeira esculhambação regulamentar nos Estados Unidos, promovida pelo Ben Bernanke. Promovida por ele porque ele não prestou atenção no que estava acontecendo. Tanto é que 20 anos depois, 12 anos depois, em 1920, em 2020, ele fez uma declaração afirmando que era frustrado, porque na época que ele mexeu com a política monetária dos Estados Unidos, ele não sabia realmente o que estava acontecendo. Eu creio que sim. Ele não tem formação contábil, não sabe onde. Exatamente igual aos outros, igual aos outros aí, Paul Volcker, e qualquer outro economista. Não tem noção dos efeitos da política monetária. É uma das coisas mais difíceis que existe, é você medir os efeitos, perceber os efeitos de uma política monetária. Uma política monetária, ela
ela atravessa todos os caminhos que tem na economia e nas empresas, provocando efeitos, às vezes favoráveis, às vezes negativos. Tanto é, presta atenção, se alguém, se algum economista diz assim, eu sei o que está acontecendo, não sabe. Toda vez é isso. Bota a taxa de juros lá em cima e diz assim: olha, a taxa de juros está tão alta, e por que que a inflação não cai? Ah, porque as empresas não estão reagindo, as empresas só acharam até um tempo. Meio depois, reagem? Quebradeira. Reação mesmo, quando ela sabe que vai aumentar a taxa de juros, imediatamente as empresas saem comprando, saem vendendo, saem antecipando preços, antecipando lucros. Acontece imediatamente. É que o economista não vê, não sabe, não tem essa prática. Meus amigos, eu sei, ou muda essa política ou nós estamos ferrados. E estamos indo. Estamos indo. Cada vez mais a dívida aumenta, cada vez mais a dívida aumenta. Eu quero ver como é que vai resolver esse problema. Eu não chego nem a dizer o que vai acontecer, né, porque não vai acontecer, porque eu acho muito complexo, muito difícil a questão monetária. E quanto mais dirigido por pessoas que não têm a base necessária para isso. Olha, eu costumo dizer, de vez em quando, que você contrataria um engenheiro que não soubesse matemática? Não. O equivalente a um engenheiro que não sabe matemática é um economista que não sabe contabilidade. Agora, eu nunca vi um engenheiro que não soubesse matemática. Eu nunca vi. Mas eu também nunca vi um economista que soubesse contabilidade aprofundadamente. Um abraço e até a próxima. Bate.